A seguir, a continuação do estudo sobre os dominadores deste mundo tenebroso. A continuação da história relatada no livro Maçonaria do Outro Lado da Luz, do irmão William Scobellen. Apesar de que a febre do rosacrucianismo cessou, alguns ainda criam que eram parte de uma fraternidade de filósofos desconhecidos, conhecida como a Universidade Invisível. Os Rosacruzes modernos afirmam que Michael Mayer, Sir Francis Bacon, Dr. John Dee, Wolfgang Amadeus Mozart, Benjamin Franklin, Thomas Jefferson e Sir Isaac Newton eram membros. Visto que a essência de ser um Rosacruz era um segredo absoluto, o fato de que alguns desses grandes homens jamais deram qualquer evidência substancial de filiação à fraternidade prova muito pouco. Quer tais clamores sejam verdadeiros ou falsos, a ideia de uma universidade oculta de sábios com poderes extraordinários por detrás dos cenários tem permanecido uma compelente fantasia. Como muitas de tais fantasias, ela tem um lado tenebroso e um elemento de verdade. Houve líderes e pensadores proeminentes que professaram advogar o rosacrucianismo. As semelhanças entre o rosacrucianismo e a maçonaria são evidentes. Ambos têm suas lendas e mestres enterrados com segredos e ambos prometem imortalidade aos membros de suas fraternidades que laboram diligentemente em sua arte. Obviamente, a matriz ou molde no qual se derramou e modelou a moderna maçonaria foi a Ordem Rosa Cruz. O processo ocorreu como explicou Albert Pike. Recorrendo à construção, os alquimistas inventaram graus e desvelaram parcialmente sua doutrina aos iniciados. Subsequentemente, por instrução oral, pois seus rituais para alguém que não tivesse a chave eram apenas palavreado, incompreensível e absurdo. Quando a sabedoria oculta dos Rosacruzes uniu-se a algumas corporações de construtores nos séculos XVI e XVII, foi o início da seita moderna da franco-maçonaria. Uma das mais antigas referências à maçonaria em inglês liga a loja à feitiçaria. Pois somos irmãos da Rosa Cruz. Temos a palavra maçônica e a segunda visão. Coisas que vão ocorrer predizemos corretamente. Tais palavras aparecem num poema de 1638, de autoria de Henry Adamson, de Perth, chamado A Trinódia das Musas. Como muitos sabem, os bruxos afirmam possuir a segunda visão. Conforme veremos no próximo capítulo da história, a maior parte dos primeiros maçons era na verdade Rosacruz. Rosacruzes bem conhecidos, tais como Robert Flood e Elias Ashmole, estavam entre os primeiros e mais proeminentes franco-maçons especulativos. Ashmole mantinha contatos com a Universidade Invisível que se reunia em Oxford e incluía líderes intelectuais como Christopher Wren, o arquiteto da Catedral de St. Paul. Ashmole possuía 5 manuscritos do Dr. John Dee, o célebre feiticeiro que surgiu com o sistema de magia enoquiana, que agora compõe a fortaleza do ritual satânico e da evocação demoníaca. Ashmole editou um daqueles manuscritos e tornou-se bem conhecido como ocultista. Ele foi iniciado entre os maçons em 1646. Os franco-maçons originais eram construtores que trabalhavam com pedras e que formavam uma corporação de ofício. O aumento nas construções de catedrais na Europa pela Igreja na Idade Média criou um verdadeiro mercado para construtores especializados. As guildas, associações profissionais,
forneciam a garantia de que os artífices eram qualificados. Naqueles dias, praticamente todos eram iletrados, de modo que um certificado do conselho profissional seria inútil. Todavia, visto que muitos construtores viajavam de cidade em cidade para trabalhar em catedrais, especula-se que os sinais da maçonaria seriam usados para determinar o nível de competência de um trabalhador. Não há nada de muito sinistro nisso. Contudo, depois da queda dos templários, algumas ideias curiosas começaram a ser refletidas no trabalho dos artífices, de natureza claramente oculta. Olhe para as grandes catedrais da Idade Média, como Chartres ou Notre-Dame, e você encontrará obras mestras de sua arte. Elas estão cheias de símbolos ocultos, gárgulas demoníacas, unicórnios e outras coisas de difícil descrição. Por quê? Apesar de que a Europa medieval era católica, grande parte do povo comum era pagão, pelo menos na prática, quando não também na teoria. Muitas das festas dos santos e até mesmo dos lugares das catedrais das igrejas medievais eram de fato festas, deuses e lugares de adoração pagãos. A Catedral de Notre-Dame em Paris foi construída no sítio de um templo importante do deus chifrudo da bruxaria Cernunnos. Provavelmente a maioria dos pedreiros era pagã. Eles podem ter se ressentido com a intrusão das catedrais em seus lugares sagrados. Esses pedreiros bem poderiam ter sido artesãos guerrilheiros. Eles eram da antiga religião e achavam que fariam uma boa pilhéria com os bispos se construíssem catedrais que eles, os construtores, incrustassem com os símbolos da bruxaria. Isso não é especulação, pois os resultados podem ser vistos gravados na pedra. Além de usar o tema do Homem Verde, gárgulas e outras bestas míticas na catedral, há um motivo mais central nessas estruturas. Um dos elementos distintivos da arquitetura gótica é o uso de tetos arcados apoiados por colunas que estendem-se para o alto e interligam-se no ápice. Qualquer um que tenha visto essas catedrais não pode deixar de notar que esses tetos góticos são muito semelhantes a árvores arqueando-se sobre o adorador. A Bíblia fala de bosques onde se mantinha a adoração pagã. Por exemplo, Êxodo 34:13, Juízes 3, 7, etc. Os druidas realizavam seus rituais entre os bosques de árvores. Tais bosques estavam entre os mais antigos templos pagãos. Ordenou-se firmemente aos israelitas que eliminassem os bosques pagãos que foram usados para a adoração. Portanto, foi por um gracejo diabólico que esses maçons criaram uma lembrança em pedra desses templos idólatras mais antigos. Notre-Dame é digna de nota por outro motivo. Maçons de grau elevado percebem que grande parte do simbolismo nos seus ornamentos é realmente um código sobre mistérios da alquimia que os maçons costumavam transmitir a seus sucessores. Esses segredos são de fato a própria essência da maçonaria moderna. Os segredos jamais poderiam ser escritos em parte porque eram sagrados e foram comunicados apenas só de boca para o ouvido, e em parte porque dificilmente alguém nas guildas sabia ler. Muito do que se vê, especialmente no portal central de Notre-Dame, são na verdade auxílios à memória que os maçons mais antigos usavam para ilustrar seus segredos para os homens mais jovens no ofício. Eram charadas gravadas na pedra e pretendia-se que durasse séculos. A maioria dessas charadas não podia ser decifrada sem as chaves que eram providas na iniciação maçônica. Ao adepto, a fachada revela os segredos supremos da maçonaria, o assim chamado segredo real contido numa formulação alquímica. Um exemplo é a janela rosa em Notre-Dame.
um simbolismo rosa-cruz. Até hoje a expressão sub-rosa, significando sob a rosa. Algo comunicado sob a rosa era totalmente secreto e nunca poderia ser revelado. A ironia disso é que hoje na América, se você perguntasse a um maçom do grau 32, cujo título é O Sublime Príncipe do Real Segredo, qual é o real segredo, você seria agraciado com um olhar fixo para o vazio. 9 em cada 10 vezes. Até o século XVII, havia só maçons operativos. Contudo, em cerca de 1600, a maçonaria evidentemente começou a iniciar não construtores para suas fileiras. Isso formou o catalisador final que trouxe a maçonaria moderna à existência. A maior parte dos maçons traça sua fundação à primeira loja-mãe que encontrava-se numa taberna em Londres, em 1717. Mantendo suas ligações com os templários, esses primeiros maçons reuniram-se em 24 de junho de 1717, na festa de São João, o dia mais sagrado para os cavaleiros templários, e que também é um grande feriado satânico. Em 1726, essa loja tornou-se a grande loja de toda a Inglaterra. Isso foi seguido por cismas, entre outras grandes lojas, tanto na Inglaterra como no continente. Em 1773, a segunda grande loja mais influente, o Grande Oriente, foi formado na França. Isso nos leva a uma data mais importante na franco-maçonaria moderna, 1º de maio de 1776. Naquela data foi introduzido o elemento final da equação maligna da franco-maçonaria. Já vimos como as vertentes dos cultos da fertilidade, do misticismo islâmico, da alquimia dos templários e do rosacrucianismo combinaram-se com as corporações de construtores da Europa. Imagine todas essas coisas como pedras de um arco, um portal para a bruxaria. Essas pedras de arco precisavam de uma pedra fundamental para segurá-las. Satanás tinha o homem exato para o serviço e poderia alterar para sempre a face da maçonaria. As mudanças seriam sutis, quase invisíveis, mas atrelariam essas filosofias exóticas e antigas num engenho espiritual de enorme poder destrutivo. A pedra fundamental do arco foi provida por um obscuro professor de direito canônico de formação jesuíta, que ensinava na Universidade de Ingolstadt, na Baviera, chamado Adam Weishaupt. Dia 1º de maio, outro grande feriado da bruxaria, foi a data selecionada para a fundação da sua sociedade secreta, chamada Antigos e Iluminados Videntes da Baviera. A sigla, para encurtar, ficar mais fácil, AIVB. Foi fundada como uma mistura de segredos maçônicos, misticismo islâmico e disciplina mental jesuíta. O elemento que a tomou ainda mais ímpar e perigosa foi o seu uso científico da droga haxixe à la Bolt para produzir um estado mental iluminado. Essa era a droga dos assassinos. A iluminação há muito tem sido um elemento desejado da maçonaria e de outros grupos do ocultismo. O candidato maçom pede e lhe é prometida a luz na maçonaria. Quanto mais ele sobe a escada das iniciações, mais luz ele recebe. É por causa da ênfase dessa sociedade na iluminação que a AIVB veio a ser conhecida pelo seu título mais comum, os Illuminati. O tema dos Illuminati é um dos preferidos em teorias da conspiração, frequentemente identificado com a ideia de um governo vasto e sombrio que busca dominar o mundo.
as pessoas ficam surpresas em aprender que há de fato Illuminati. O termo é o plural da palavra latina illuminatus, que quer dizer o que é iluminado. Deste modo, significa uma pessoa que recebeu a plena inteireza da iniciação que está disponível através da franco-maçonaria. Tecnicamente falando, um Illuminatus é um mestre maçom que recebeu toda a luz que a maçonaria pode conceder. Ele está além do 32º grau e até mesmo além do 33. Tais pessoas são conhecidas como mestres ou mestres do templo e são conhecidos coletivamente por outros nomes além de os Illuminati. Às vezes são chamados de Grande Fraternidade Branca ou Argentinium Astrum, estrela prateada. Indiferentemente de como eles sejam chamados, formam uma estrutura de elite de supermaçons, com um entendimento dos princípios da arte muito superior até mesmo do típico maçom do grau 33. Um historiador traça a origem dos videntes bávaros numa seita muçulmana do 16º século de iluminados no Afeganistão, chamada de Roxania. Vemos mais uma vez a influência penetrante do islamismo nessas sociedades secretas. É possível que Weishaupt tenha adquirido seu conhecimento do haxixe dessa conexão afegã. Weishaupt afiliou-se aos maçons entrando para a loja de Munique em 1777. Ele trabalhou incansavelmente para enxertar o iluminismo na franco-maçonaria. Weishaupt fez parecer que a sua sociedade trabalhava com finalidades nobres, como a fraternidade da humanidade. Através do uso de drogas e do ocultismo, Weishaupt produziu a versão do 18º século dos Hashishim. Sua iluminação era muito mais interessante do que a oferecida pela loja regular da maçonaria. Ele jogou com o egoísmo que corre pela maçonaria e criou uma ordem secreta dentro de uma ordem secreta. Muitos acham que o objetivo de Weishaupt era criar um império de reis filósofos geniais, com ele mesmo como rei número 1. O grau mais elevado da sua ordem era o de homem-rei. Com certeza ele acreditava em promover um caos controlado necessário para a revolução. De vários modos, a Revolução Francesa e o Reino de Terror eram típicos dos planos de Weishaupt. A histeria anticristã da Revolução Francesa ficou em marcante contraste com seu equivalente norte-americano. A entronização por parte da Revolução de uma prostituta seminua como a deusa Razão sobre os altares de Notre-Dame é uma peça clássica do teatro iluminista. A Revolução e o seu terror exemplificam o ponto de vista de Weishaupt sobre a humanidade e sobre o fluxo da história. Para entendermos melhor o impacto que o iluminismo teve no ensopado sinistro da franco-maçonaria, precisamos examinar a filosofia que lhe é subjacente. De algum lugar, talvez até mesmo das regiões da sua mente dirigidas por drogas, Weishaupt produziu a Lei dos Cinco. Seu concílio confidencial original foi estruturado em torno do pentagrama, símbolo da estrela flamígera, Sirius. De acordo com o nosso ensino, esse concílio foi feito de 5 homens. O amigo de Weishaupt, Comer, Francis Dashwood, do clube satânico Fogo do Inferno, Alphonse Donatien de Sade, de quem se originou a palavra sadismo, Mayer Amschel Rothschild, fundador da grande casa bancária, e Weishaupt. O número 5 é associado na magia a Marte. Contudo, no iluminismo, ele sempre teve níveis ainda mais profundos de significado.
Em qualquer visão de mundo ocultista, nada é considerado coincidência. Tudo tem significado. Portanto, é altamente significativo que as pessoas tenham 5 dedos nas mãos e nos pés, que o corpo tenha 5 apêndices e que haja 5 sentidos. A imagem mais poderosa da feitiçaria iluminista é o sinal de Dagon. Pode ser visto em 1 Samuel, capítulo 5. A mão com a palma para frente, os 5 dedos estendidos. Essa lei dos 5 pautou a história. Weishaupt ensinou que tudo ocorria em grupos de 5. A história humana veio num ciclo de 5 estágios. Alguém que entenda esses estágios poderia manipular a história para suas próprias finalidades. Os 5 estágios eram: primeiro, caos, o ponto de partida de todas as sociedades e o lugar da humanidade em seu estado natural, entre aspas. Relaciona-se na mente de Weishaupt aos cultos de deusas na antiguidade, especialmente a adoração de deusas como Lilith, Eris, Diana ou Kali. O segundo, discórdia. Aqui, de acordo com o ensino de Weishaupt, uma classe dominante emerge e apodera-se do controle. Isso causa problemas, porque o povo mediano, entre aspas, que não está no topo, ressente-se da imposição da autoridade sobre eles e tenta combatê-la. Weishaupt relacionou este período com a introdução ou imposição da adoração do deus masculino, isto é, o deus da Bíblia, ou Marduk ou Osíris. O terceiro, confusão. Weishaupt viu esse período de tempo como um tempo em que as pessoas tentariam restaurar o equilíbrio entre as duas forças precedentes. Supostamente é uma tentativa de reprogramar a natureza humana e fazê-la encaixar-se no estágio 2. Ele relacionou este período com o deus infante, Loki ou Horus, ou com um tipo de demônio. Quarto estágio, burocracia. O resultado da síntese que substitui o estágio 3. Neste período, todas as coisas precisam ser obsessivamente mantidas organizadas, pois o povo não consegue mais tomar conta de si mesmo. Weishaupt acreditou que haveria um vazio espiritual neste estágio e que absolutamente nenhuma deidade deveria ser reconhecida. O único Deus passa a ser a burocracia dominante. O povo não pode suportar este vazio e escapa para a fantasia, as drogas ou a loucura. Os governantes devem continuar parecendo controlar e conhecer tudo, e os encargos sobre a classe inferior escrava os torna inadequados para fazer qualquer coisa. Perdem seus empregos? Terminam em pensões ou hospitais. É durante essa fase que ocorre a destruição da classe média. Sem a classe média para gerar capital, a inteira desordem acaba no estágio 5º, que é consequência. Esta, ensina Weishaupt, foi a implosão da sociedade em direção a ela mesma. A burocracia vai à falência sob o peso dos seus próprios procedimentos opressivos e perde-se o controle da avalanche. A magia e a natureza agora dominam novamente e o ciclo prepara-se para recomeçar. Daí vem o lema do 32º grau do rito escocês: ordem do caos, ou ordem a partir do caos. Essa é uma dissertação extensa, mas para entender o que a organização de Weishaupt pretendia e o que hoje acontece nos escalões mais altos da maçonaria, é essencial sumariar essa teoria dos 5 estágios. Pode não haver um ponto de verdade nela, e com certeza falta a noção de um Deus soberano. Mas temos de entender que Adam Weishaupt acreditava que ela era verdadeira. Continuando a história,
Os membros do concílio da Illuminati realmente acreditavam que estavam cavalgando um ciclo de inevitabilidade cósmica. Como um surfista, eles só tinham de achar o ponto certo na onda e agarrar-se a ele. Ao combinar os Illuminati com as lojas maçônicas, Adam Weishaupt construiu a base de poder que ele precisava. Ele sentiu que havia chegado o estágio da destruição de todas as instituições sociais do continente. A França revolucionária era, em grande parte, uma experiência do iluminismo. Não tivesse Deus interferido e toda a Europa bem que poderia ter seguido o caminho da França e do subsequente terror. A infiltração de Weishaupt na maçonaria poderia ter sido completa se um mensageiro dos Illuminati não tivesse sido derrubado do seu cavalo e morto por um raio golpeador em 1785. O mensageiro transportava papéis escritos com os códigos do iluminismo, que tratavam dos planos dos Illuminati para subverter os maçons e os governos da Europa. A ordem foi arruinada pela polícia e tornou-se clandestina, mas ninguém realmente sabe quanto os Illuminati realmente conseguiram penetrar nas lojas, de modo que hoje há uma imensa quantidade de polinização cruzada entre o iluminismo e a franco-maçonaria. Tanto o Grande Oriente quanto os ritos ocultos da Memphis Mitzrayim, franco-maçonaria egípcia, apresentam influências da mão de Weishaupt. Parece que foi Weishaupt que deu asas às ambições geopolíticas dos maçons de uma forma não vista desde os templários. Apesar de que a maçonaria sempre teve seus envolvimentos com a política, o uso que Weishaupt fez da lei dos 5, das drogas e das intrigas do ocultismo serviu de alavanca para as correntes malignas da loja. Esta fusão final da política com a bruxaria criou a franco-maçonaria que conhecemos hoje. Logo após a loja coar o iluminismo, no fim do século XVIII, surgiu outra figura extraordinária na maçonaria. Seu nome era Albert Pike, que viveu de 1809 a 1891, e seu impacto sobre a franco-maçonaria foi tão poderoso quanto o de Weishaupt. Enquanto Weishaupt teve de trabalhar do lado de fora, Pike conseguiu trabalhar sobre seu alicerce e operar dentro do sistema. Ele tornou-se maçom em 1850 e então, numa ascensão meteórica ao poder, foi eleito grande comandante da jurisdição meridional dos Estados Unidos em 1859. Arthur E. White cita o Dr. Joseph Fort Newton como dizendo que Pike achou a maçonaria em uma cabana de madeira e a deixou num templo. Ele foi o gênio mestre da maçonaria, como mencionado anteriormente. Manly Perral chama-o de Platão da franco-maçonaria. De fato, esse é um grande louvor, especialmente para um homem que exprimiu desdém pelo cristianismo e que considerava Jesus como um instrutor cujo corpo está agora no pó. Hoje, a maior parte dos defensores da maçonaria está se afastando de Pike, visto que seus escritos, especialmente a primorosa obra Moral e Dogma, são excepcionalmente irritantes para alguém que tenta provar que a maçonaria é uma sociedade benevolente, que não está em conflito com o cristianismo. O impacto de Albert Pike não pode ser negado, visto que ele fez com que a maçonaria do rito escocês viesse a ser a instituição que é hoje. O fato de que, em adição aos seus títulos maçônicos, ele era também o soberano pontífice de Lúcifer, o torna alguém a ser estudado com muita atenção. A evidência é de que Pike considerava Lúcifer como Deus verdadeiro. Ele, como Weishaupt, parece ter sido gnóstico e maniqueísta, no mínimo um dualista.
Visto que Pike escolheu seguir as religiões de mistério de Baal, voltou suas costas para Deus. Se lermos seus escritos e as declarações que lhe são atribuídas, descobriremos que ele reconhecia Lúcifer como o verdadeiro Deus e Adonai, o Deus da Bíblia, como o Deus do mal. Os frutos de Pike definitivamente são de natureza satânica. Em algum ponto ele deixou de ser um maçom típico. Ele recebeu mais luz e decidiu lançar seu quinhão com Satanás. Pike parece ter sido definitivamente ensinado pelo franco-maçom e revolucionário italiano Giuseppe Mazzini, que viveu de 1805 a 1872. Giuseppe Mazzini e Albert Pike eram os gêmeos idênticos, malignos da maçonaria do século XIX, com Pike dirigindo o espetáculo nos Estados Unidos e Mazzini na Europa. Ambos eram militares com faro para a rebelião. Pike era um general do lado dos confederados na Guerra Civil Americana, apesar de ser um Yankee, nascido em Boston. Giuseppe Mazzini formara na Sicília uma sociedade chamada Oblônica, que traduzindo livremente significa conto com um punhal. Como é típico com os maçons, Giuseppe Mazzini formou uma ordem dentro de outra ordem. Esse grupo de elite interior foi chamado por um termo muito mais familiar ao leitor: a máfia. Apesar de que a maior parte das pessoas sabe o que a máfia é, poucas percebem que ela foi fundada como uma organização maçônica terrorista. O nome máfia emergiu por volta de 1860 e é um acrônimo para Mazzini autorizza furti, incendi, avvelenamenti. Ou seja, Mazzini autoriza roubos, incêndios e envenenamentos. O toque da Illuminati também é evidente na máfia. Lembra da lei dos 5 da Illuminati, do seu sinal, a mão com a palma para frente e os 5 dedos estendidos? Alguns poderão lembrar que a máfia foi conhecida por um outro termo: mano negro, a mão negra. No apogeu da sociedade, os crimes da máfia frequentemente foram selados por uma impressão palmar negra na cena, como se alguém tivesse pegado sua palma, pressionado na tinta e feito uma impressão da mão na parede. A máfia tem também seus juramentos de sangue, seu código de silêncio, a omerta, e ela cuida de si própria. É uma organização maçônica ideal. Albert Pike, por outro lado, ajudou a criar o que eu chamaria de maçonaria feita de percal, a Ku Klux Klan. Pike, o antigo general confederado, foi um ardiloso estrategista que sabia que se ele pudesse deixar uma sociedade terrorista secreta no sul para lutar contra a liberdade do povo negro como uma ação de retaguarda, a derrota do sul não seria em vão. Apesar de que esses fatos podem atordoar os maçons, a loja maçônica sempre foi racista. Quase nenhum homem negro já foi admitido nas lojas, porque entre as qualificações necessárias está o que o candidato seja um homem nascido livre, de boa reputação e bem recomendado. Este é o que significa o termo livre na franco-maçonaria. Você precisa ser um maçom livre e aceito. Esta regra manteve os negros de ancestrais escravos fora da loja maçônica até cerca de uma década atrás. Os homens negros foram forçados muito cedo na história dos Estados Unidos a gerar a sua própria adaptação da maçonaria, que é chamada de maçonaria de Prince Hall. Em 1870, Albert Pike e Giuseppe Mazzini completaram um acordo para criar um rito supremo universal da maçonaria que abarcaria todos os outros ritos, até mesmo os diferentes ritos nacionais. Ele centralizaria todos os altos corpos maçônicos no mundo sob uma cabeça. Essa cabeça seria, em última análise, Lúcifer. Contudo, Pike e Mazzini seriam seus regentes humanos. Para este fim, o rito do Palladium foi criado como pináculo da pirâmide do poder. Domenico Margiotta, um maçom do grau 33, escreveu:
O paladismo é um rito necessariamente luciferiano. Sua religião é o neognosticismo maniqueísta, o ensino de que a divindade é dupla e que Lúcifer é igual a Adonai, com Lúcifer sendo o deus da luz e da bondade, combatendo a favor da humanidade contra Adonai, o deus das trevas e do mal. Albert Pike apenas especificou e desvendou os dogmas dos graus elevados de todas as outras maçonarias, pois não importa qual seja o rito, o grande arquiteto do universo não é o Deus adorado pelos cristãos? Por favor, note com atenção essa última declaração. A doutrina luciferiana, somos ensinados, está implícita nos graus mais baixos da maçonaria e só torna-se um ensino explícito nos graus mais altos. O supremo da altura era o Palladium. Este seria uma aliança internacional entre os principais maçons. Traria nas grandes lojas no Grande Oriente os 97 graus de Memphis Mitzrayim, o rito antigo e primitivo e do rito escocês. O nome Palladium foi tomado de uma ordem maçônica fundada em 1720 que havia acabado apenas para reemergir em Charleston, sob Pike. Apesar de que alguns apologistas maçons, como Arthur Edward White, afirmam que não havia nenhum Palladium luciferiano sob Pike, seus protestos não têm consistência. O próprio White era um bruxo e ensinava as pessoas através de seus livros como conjurar demônios e vender suas almas para o diabo. Apesar de que ele afirmava ser um mago cristão de luz branca, escreveu livros com títulos como O Livro dos Pactos e da Magia Negra. Quão ingênuos eles acham que somos? Ninguém pode ser um mago cristão mais do que se pode ser um vendedor ambulante de crack cristão. A imprecação tradicional do Palladium, que é traduzida do francês, glória e amor para Lúcifer, ódio, ódio, ódio a Deus, maldito, maldito, maldito. O que torna os ritos do Palladium tão distintivos, o que faz deles a cola que mantém juntas todas estas formas de franco-maçonaria, um dos argumentos levantados contra a ideia de uma conspiração na história ou na religião é o simples fato de que a maior parte das pessoas não pode sentar-se junta e concordar a respeito das cores dos parquímetros de uma cidade, muito menos sobre o destino do mundo. Essa questão está bem colocada, e esse é o motivo pelo qual se reviveu o Palladium. Ele pegou o combustível da perigosa visão de Weishaupt para a humanidade e conectou essa energia com os pistões da franco-maçonaria. Então esses pistões foram dirigidos concatenadamente pelo Palladium. Há basicamente duas maneiras de conseguir que as pessoas ajam de acordo. Uma é através da força, quer seja militar, quer de natureza moral ou legal. A outra através de uma transformação espiritual. Se de algum modo você puder ligar todo mundo na mesma fonte de energia espiritual, se eles se renderem àquele poder e se aquele poder não estiver preocupado com o livre-arbítrio, então pode-se obter uma forma considerável de unanimidade. Isso pode ser visto em menor grau no que é chamado de psicologia de massas. Em um grau maior, isso pode ser visto com Hitler e Khomeini. Muitos americanos ficaram assombrados e espantados com o fervor e a persistência nas demonstrações anti-americanas durante a crise dos reféns no Irã. Não se apontavam armas para as cabeças daquelas centenas de fundamentalistas muçulmanos que lançavam diariamente seus discursos violentos contra o grande Satã, que eles chamam os Estados Unidos. Semelhantemente, os documentários de curta-metragem em que vemos as paradas nazistas têm um número assustador de pessoas marchando juntas. É evidente que tanto Hitler quanto Khomeini estavam ligados a algum tipo de energia maligna e de algum modo atrelavam aquela energia às pessoas que o seguiam. Exerciam um poder surpreendente sobre as milhares de pessoas que se tinham submetido a eles como líderes espirituais e nacionais. Agora gire o botão da energia ainda mais para cima e entenderá como o Palladium funcionou.
A sedução adicional de poder a quem já está no pináculo da maçonaria, que já tem riqueza e poder, essa sedução adicional de poder seria uma sedução antiga. Gênesis 3, 4 e 5. É certo que não morrereis, como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. A tais homens seria oferecida a imortalidade e uma sabedoria divina, em comum acordo com a maior parte das outras seitas do tipo gnóstico. O Palladium ensina que a serpente disse a verdade no Jardim do Éden. Basicamente, os candidatos são expostos no Palladium a um programa de 5 pontos. Primeiro, adoção. É quando o maçom é trazido à comunhão de Lúcifer. Ele é orientado a fazer um juramento e submeter-se ao templo de Lúcifer. Em última análise, ele é levado a fazer um pacto com Lúcifer. Isso é basicamente vender a alma ao diabo. O maçom promete submeter-se corpo, alma e espírito a Lúcifer, geralmente por um período de 7 anos. Em troca, Lúcifer promete conceder-lhe todos os seus desejos mundanos. Após os 7 anos terminarem e ele foi um bom servo, Lúcifer lhe dará outros 7 anos. Se ele falhar de algum modo, sua vida é tomada. 2. Iluminação. Através de drogas e das técnicas ocultas dos videntes, seria aberto assim chamado terceiro olho, não apenas parcialmente, como na parapsicologia, mas completamente. Acredita-se que este olho, também chamado chakra de Ajna, seja o ponto de contato entre os homens e a consciência de Lúcifer. Supõe-se que seja localizado na testa, acima e entre os 2 olhos visíveis. Abrir um pouco o olho é experimentar poderes psíquicos. Abrir o olho completamente é ter sua mente inundada com a pura consciência do próprio Lúcifer. Esse é o motivo pelo qual um dos símbolos maçônicos é o olho que tudo vê. É um símbolo da iluminação. Essa é a forma com que Satanás falsificou o Novo Testamento. Nele você adquire um relacionamento pessoal com Lúcifer. Começa a pensar os pensamentos dele e ver com os seus olhos. Começa a olhar os humanos como ele vê. Esta não é uma bela experiência. 3. Conversação. Envolve comunicar-se com o poderoso morto. Tanto a minha experiência pessoal, isso o autor do livro está dizendo, William Scobellen, quanto testemunho histórico concordam que o espiritismo, comunicações com os mortos, desempenha uma parte significativa no Palladium. Encoraja-se a mediunidade e é vital a conversação com os sábios da história. Falamos alegadamente com luminares, tais como Jesus, Platão, São Francisco de Assis, o rei Arthur, o imperador Nero, Aleister Crowley, até mesmo Hitler. Eles são muito ecumênicos. Esses seres sábios e poderosos aconselham e ensinam como trazer mais perfeitamente os corpos e vontades sob a sujeição de Lúcifer. 4º ponto, relações sexuais. O iniciado seria levado a casar-se, entre aspas, literalmente com esses mortos. Geralmente será feito usando um médium do gênero apropriado, possuído pelo espírito do morto, entre aspas, que é na verdade um demônio. E então um casamento sacrílego era consumado. Acreditava-se que a virtude mágica do espírito fluiria do médium para o iniciado através do ato íntimo. Algumas vezes um espírito de verdade deveria ser invocado usando o que é chamado de 8º trabalho, autoabuso mágico, na esperança de que um súcubus, que é um demônio fêmea, ou íncubus, um demônio masculino, se manifestasse. A ideia era que a sabedoria e o poder divino gradualmente seria através de repetidas relações sexuais totalmente infundidos na mente, corpo e vontade do iniciado. Uma vez que esse objetivo medonho seja alcançado, o próximo passo para o iniciado é o 5º, que significa união. Neste ponto, a alma do iniciado é totalmente eclipsada pelo espírito maligno. Em outras palavras, virtualmente não há ninguém em casa, exceto o demônio. Isso é conhecido como possessão perfeita e leva muitos anos convidando os demônios para vir e dominar a pessoa. Nesse ponto, o iniciado deixa de ser um indivíduo autônomo. Ele não é mais do que uma luva carnal
com uma mão demoníaca interior controlando cada movimento seu. Visto que o Senhor mostrou que o reino de Satanás não é dividido contra si mesmo, isso está em Mateus 12, 25 e 26, podemos presumir que estes demônios querem cooperar para realizar seus alvos. Isso é especialmente verdade, visto que Satanás não é um mestre amável e pode ser inacreditavelmente cruel quando pune a desobediência. Homens e mulheres que chegaram ao estágio 5, não há um número muito grande deles no mundo, ficam tão completamente dedicados à vontade de Satanás que tornam-se santos satânicos. Eles irão para onde for e farão qualquer coisa para agradar a seu mestre. É através de pessoas como essas que a lei dos 5 de Weishaupt pode ser utilizada. Os líderes observam o que entendem serem viradas no ciclo político e têm seus santos preparados para mudar-se para as áreas-chave. Agir sem compaixão nem nenhuma migalha de humanidade. Tais seres iluminados consideram os humanos assim como consideramos o gado. Uma fome aqui, um massacre ali, que são umas poucas centenas de milhares de vidas humanas comparadas à nobre causa do grande arquiteto? Que tipo de pessoa poderia precipitar os assassinatos de multidões na Rússia stalinista ou no Holocausto nazista? Quem poderia forçar uma fome dirigida por políticos sobre o povo da Etiópia? Esse é o trabalho de homens e mulheres ou de seus subordinados, que são o equivalente geopolítico internacional multimilionário de Charles Manson ou Jim Jones. São pessoas que, na verdade, não são mais pessoas. São terroristas cósmicos, fantoches controlados por demônios. Como são marionetes, movem-se em uníssono, mentalizando um fim que é transgeracional. Apesar de que algum dia em breve morrerão, as mentes mestras que os controla irá continuar a viver e garantirão para si mesmos novas casas nas quais morrerão. Mateus 12, 43 a 45. Estes demônios não se importam se seus alvos levam gerações para serem atingidos. Acham que o tempo está a seu lado. Qual jovem banqueiro, advogado, político, até mesmo pregador em ascensão, que não desejaria convidar um ser poderoso, sábio e imortal para si mesmo para ser consultado, uma vez que o sábio, entre aspas, que é a fonte do tal antigo conhecimento, tenha sido convidado a entrar, é cada vez mais um convidado difícil de despejar. A pessoa torna-se literalmente dependente do poder e da influência deste seu novo amigo, entre aspas. Com o desenvolvimento da nova era e da canalização, Satanás conseguiu começar um marketing de massa com o que era reservado para a elite. Como viciados espirituais, essas pessoas submetem-se a níveis crescentes de depravação, porque se lhes prometeu que a união com esses seres demoníacos lhes daria a imortalidade e os habilitaria a evoluir até serem deuses, através da alquimia e da magia negra. Reconhecendo que o olho que tudo vê é um símbolo do ocultismo, seu uso no grande selo dos Estados Unidos não é desprovido de significado. Veja o verso de qualquer nota de $1. Você notará que o olho está empoleirado no alto de uma pirâmide incompleta com a data de 1776 em algarismos romanos na sua base. Lembre-se que 1776 também é o ano em que Weishaupt fundou os Illuminati. O trapezoide, o que a pirâmide inacabada realmente é um dos símbolos mais significativos do satanismo. O símbolo naquele selo é, na verdade, uma metáfora da hierarquia opressiva que reina sobre a loja maçônica e sobre grande parte do governo dos Estados Unidos. A pirâmide é algo como uma ilustração a seguir. Na base da pirâmide está a maçonaria da Loja Azul. Um degrau mais acima está a maçonaria do rito escocês ou o rito de York. Mais um grau acima está o santuário. Mais um grau acima, o grande soberano inspetor-geral, que é o grau 33. Um degrau acima está o Supremo Conselho do Grande Soberano Inspetor-Geral.
Um degrau mais acima está a ordem do trapezoide, mais um degrau e chegamos no rito antigo e primitivo de 97 graus. Um degrau mais acima está a Otto, Ordo Templi Orientis. Um degrau mais acima está o Palladium. Um degrau mais acima da pirâmide está os Illuminati. Mais um degrau acima estão os 9 homens desconhecidos. Mais um degrau acima está o 7. E no último degrau, no topo da pirâmide, está o Gadu, grande arquiteto do universo, que significa Lúcifer para eles, que é a luz da insignificância ilimitada. E nessa pirâmide hierárquica, os níveis mais elevados se aproveitam dos níveis mais baixos, exatamente como nos esquemas de marketing. A pessoa no alto da pirâmide recebe a maior parte das rendas por causa do esforço de centenas ou de milhares de pessoas sob ele.